Olha a defesa. Ó, acompanhei bem ele. Tô com a mão ali, mano. Tô com a mão ali. Vou subir mais um pouco. Olha aqui, ó. Olha onde ele arremessou essa bola, mano. Eu fiz o que eu pude, mano. Essa é aquela bolinha que em todo X1, quando você tá cansado, você puxa ela. E seja o que Deus quiser. Você joga ela pra Deus e seja o que Deus quiser, mano. Fala, rapaziada, bora reagir ao dia que eu tive a oportunidade de jogar basquete na quadra do Hall da Fama do basquete, mano. Lá nos Estados Unidos, Springfield, Massachusetts. E enfrentei o Caio Teixeira, uma lenda aí do basquete brasileiro, da criação de conteúdo do basquete brasileiro. Pude jogar um X1 com ele lá, mano. Um dos melhores momentos da minha vida. Bora rever esse momento aqui. Já deixa aquele like se você gosta de conteúdo de basquete, mano. Se inscreve aí pra não perder nada. Vem muito conteúdo de basquete pra vocês, inclusive tutoriais. Esse vídeo, inclusive, tá no meu canal principal, canal de NBA 2K. Isso aqui foi um evento da 2K lá nos Estados Unidos que a gente foi chamado. Enfim, mano, sem delongas, bora reagir a esse dia inesquecível. Eu tô sentindo que a minha build sente no 2K. Eu tô chegando, tô marcando, pondo a mão pra cima, mas não adianta porra nenhuma querer mais alto. Exatamente, mano. E olha que eu tenho 1,80, mano. Tenho 1,80 e fico baixinho perto do Caio. No basquete em geral, né, mano? A galera que tem 1,80, mano, na vida real aí, no dia a dia, pode não parecer tão baixo, mas na quadra, mano, a gente vê que é diferente. Então isso complica sempre na hora de defender aí caras mais altos. Caralho, mano, olha esse shape, cara. Aqui eu tava focado nos treinos, mano, bem diferente do que eu tô hoje. Faz 1 ano e meio isso aí. Tava bem focado nos treinos, na minha rotina. Era uma rotina de atleta profissional, mano, não vou mentir pra vocês. Em relação à dedicação e tudo mais, eu tava bem focado mesmo. Temos que voltar pra isso aí. Podemos fazer de 11 pontos. 11? Tá bom. Então aqui a gente decidindo, né? Decidimos até 11 pontos, mano. A princípio era um jogo. A princípio era um jogo só. A gente tava no meio do evento lá, a gente tinha que capturar conteúdo de 2K aí pra galera. Mas, cara, era impossível não dedicar um tempo nessa quadra de basquete aqui, mano. Uma oportunidade única na vida, surreal. Então agora, bora pro game. Vamos começar esse jogo aqui. Crossoverzinho, step back. Eu lembro, mano, eu lembro até hoje desse arremesso. Essa primeira bolinha que eu puxei aqui, cara, de ter sentido uma fisgadinha no joelho, mano. Porque assim, cara, pra eu ir até os Estados Unidos, mano, da onde eu tô, foi papo de 14 horas, mano. Então assim, no voo, sentado, como eu falei pra vocês, eu tava numa rotina de treino bem puxada. Então antes da viagem, tive treino. E daí todas aquelas horas sentado, poucas horas de sono, né, mano? E daí a gente chega aqui na quadra de calça e tudo, mano. Tava com o tênis do Curry, hein? Meu tênis era novo na época. Aí a gente deu uma aquecidinha ali nos arremessos e foi jogar, mano. E eu lembro que na hora que eu puxei o primeiro step back, eu falei, eita porra. Mas é só porque eu tava aquecendo mesmo, depois não me incomodou mais. Mas enfim, mano. Eu lembro que eu puxei aquele step back na hora certa, mas faltou aquele toquezinho final ali no joelho pra conseguir fazer o movimento completo. Vamos ver o que eu vou fazer aqui agora. Between the legs. Pull-upzinho. Essa caiu, né? Tá lá dentro, mano. 2 pontinhos. A gente fez 2 e 3 mesmo, né? Valendo 2 pontos e 3 pontos da linha dos 3. Pode ver que tem a linha da NBA ali, né? Tem a linha do college também. Então é só voltar nesse move aqui. Estão tentando fazer um size-up pra cima dele, né? Tentando achar o ângulo certo pra atacar a cesta. Ainda não tava tão aquecido pra cortar pra cesta direto, né? Tentei puxar o sidestepzinho. A bola entrou e saiu. Agora o Caião aí na cesta, mano. Difícil de marcar o Caio, hein, mano. Difícil de marcar o Caio. Consegue chegar no spotzinho dele, mano. E assim, ele tem bastante recurso. Então, o tempo todo eu ficava pensando ali na melhor forma de defender ele. E ele sempre tinha um counter aí. Pra hora que eu achava que tinha fechado algum move dele, ele tinha uma segunda opção. Aqui o tabelaço. A bola não entrou. Segue o jogo. Vamos na frente ainda, né, mano? Então, marcar bem agora. Aí eu caio no resezinho. Puxou no mid-range, mano. Essa bola não caiu. Mas assim, ele tem o mid-range, né? Então tem que sempre ficar ligado. Mas também tem que tomar muito cuidado. Até porque eu sou menor que ele. Então assim, mano, tem que marcar bem a infiltração dele. Tem que tentar cortar essa infiltração dele. Então, não, tipo assim, eu não podia simplesmente marcar o chute dele e deixar ele infiltrar, tá ligado? Pode ver aqui, ó. A primeira que eu agredi um pouquinho mais, mano, ele conseguiu esse ângulo pra cortar. E pra eu recuperar depois é muito difícil, mano. Então, ó, aqui, ó. Vamos lá, ele vai puxar um pouco pra fora. E aqui, nessa hora aqui, eu já deveria ter trazido o meu pé esquerdo pra cá. Ter dado um passinho pra trás, na verdade, mano. Pra conseguir guardar um pouquinho essa infiltração dele. Mas ele leu bem pra caramba. Atacou a minha perna de fora. E pode ver que ele não teve maiores dificuldades pra cortar pra cesta, mano. Então aqui eu tinha que ter me posicionado um pouquinho melhor, né? Mas eu tava ali meio que imaginando que ele fosse arremessar, né? Então eu tava comprometido mais com a saída ali do que a infiltração, mano. E aqui eu aprendi rapidinho, né? Que se eu fizesse isso ao longo do X1, eu ia sofrer bastante, mano. Então
Vamos lá, aqui você pode ver já que eu tô dando um passinho pra trás, até quase que pagando o chute ali mesmo, pra ele não infiltrar muito fácil. Mais um step backzinho, bem marcado. 2-2. Vamos ver o Caio fazendo o size up. Puxou no crossinho, pull upzinho. Esse é o tipo de bola que, por exemplo, assim, ó, essa é a vantagem. Esse é o mismatch, né, mano? É o mismatch. Então, assim, eu tenho 1,80, o Caio tem, não sei, acho que ele tem 1,90, talvez 1,88, alguma coisa assim. Mas aqui, mano, aqui não tem muito o que eu fazer. Então, assim, ó, eu marquei bem ele a princípio. Aqui eu tirei as opções dele. Tô guardando bem o corte de lá, né? Ele já tinha cortado pra esquerda, então eu não ia deixar ele cortar de novo. Aí, ele sabendo disso, ele puxa pra esquerda. E nessa hora aqui, ó, pode ver que ele dá um resezinho. Ele ergue a cabeça aqui como quem fosse arremessar. E daí eu dou um passo pra frente, né? Mas ainda assim eu dou um passo pra frente sabendo que ele pode fazer esse corte e eu me mantenho paralelo com ele, mano. Então, ó, consigo fechar aqui a infiltração dele. E aí, ele puxa uma bolinha que não tem muito o que eu fazer por conta da estatura, né? Então aqui, ó, se liga só. Eu marquei da melhor forma possível, né? Mas ainda assim ele conseguiu subir com essa bolinha aqui, ó. E ele errou o bank shot, tá ligado? Esse é o famoso mismatch. Então se você for mais alto, mano, tiver um marcador menor te marcando, cara, você tem que levar ele pra cesta, mano. Tem que levar ele pra cesta. Ele vai fazer de tudo, igual eu tava fazendo aqui, pra que você arremesse, né? Mas a partir do momento que você se mantenha disciplinado e continue cortando pra cesta, você vai ter bastante vantagem, mano. Então no 1 contra 1 aí, abusa do mismatch. Vamos lá. Eu tava tentando cortar. Ó, aqui, ó, essa bolinha foi bonita, mano. Essa bolinha foi bonita. Eu demorei um pouco pra tomar a decisão. A gente ainda tava aquecendo, né? Mas aqui eu tava tentando fazer com que ele se comprometesse, mano. De alguma forma, né? Que ele desse algum espaço. Então aqui ele até deu, só que eu tinha feito o reze. Se eu tivesse agredido aqui, cortado pra esquerda, né? Cortado pra esquerda dele e tivesse atacado direto, provavelmente eu teria conseguido atacar a cesta. Olha como ele tá totalmente virado pra lá, mano. Tá totalmente virado pra esse lado aqui. Então, se eu tivesse feito um cross potente pra cá e batido pra dentro, ia ser difícil pra ele se recuperar, tá ligado? Mas que nem eu falei, né? A gente ainda tava aquecendo e tudo mais. E não tava dando a vida também, né? Esse movezinho aqui, cara, inclusive eu tenho que usar mais isso. Tenho que usar bem mais isso. Ele é muito eficiente, mano, pra você fazer com que a defesa se mexa, com que a defesa deixe alguma brecha pra você atacar. Então, a partir do momento que eu faço esse float dribble, né? Que eles chamam, que é uma flutuada, mano. Eu flutuo pro lado ali, ó. Pum. Tá vendo, ó? Ele pisa pra frente aqui, mano. A partir do momento que ele pisou pra frente, mano, ó, eu até puxei, que nem eu falei, né? Eu puxei, mas foi pra trás ali. Se eu faço um cross mais agressivo pensando na cesta, visando a cesta, eu sairia livre. Aqui eu não me senti seguro pra puxar esse pull-up, eu não criei tanto espaço, né? A distância que ele tá aqui tá perfeita pra ele contestar, né? E ele já tinha contestado, se não me engano, 2 arremessos meu. Então eu tento cortar de volta pra lá, e daí ele vem de novo. Então pode ver, eu tô, querendo ou não, eu tô vendendo que eu vou pra direita pra ele, né? E agora eu vou puxar de volta pra esquerda aqui de novo. Se eu tivesse com a explosão, tivesse confiante na explosão ali, eu já podia rasgar aqui, né? Se tivesse feito um move um pouco mais amplo pra cá, eu conseguiria rasgar e atacar de novo esse lado aqui. Pode ver que ele tá tentando me jogar pra minha direita, né? Pra esquerda dele, pra minha direita o tempo inteiro. Mas eu dou um jeito de cortar de volta pra esquerda. Então, como eu falei, não foi tão objetiva essa sequência de combos de moves aqui. Mas deu certo, né? Ela foi efetiva no final das contas. Então, ó, pode ver que o tempo todo eu tô ciscando que eu vou pra direita. Ciscando que eu vou pra direita. Que é onde ele tá, onde ele quer que eu vá, né, mano? Então, o tempo inteiro eu tô meio que ciscando pra lá. Até que daí eu dou esse double cross, que a bola escapou um pouquinho ali em cima. Pode ver que foi um drible meio alto aqui, ó. Não sei se consigo pausar na hora certa. Aqui, ó. Aqui eu meio que perdi o controle dela. Mas ainda assim, ó. Foi o suficiente, ó. Foi o suficiente pra eu fazer esse double cross aqui, né? Eu driblei pra cima dele de novo. Fui agressivo. Finalmente fui agressivo aqui pra cima dele. O que faz com que ele tenha que se mexer, tenha que tomar uma decisão, né? E daí eu voltei pra cá. Bom. Finger rollzinho do outro lado. Eu não sou o jogador mais explosivo do mundo também, né? Então eu tenho que sempre tentar criar ângulos bons aí e boas situações pra finalizar. Beleza. Ele pensando no que vai fazer. Puxou de volta pra lá. Então, ó, ele já tava flertando um pouco com esse move já nas primeiras jogadas, mano. Ele tava tentando puxar essa aqui várias vezes, né? Fazendo esse snatchbackzinho aqui. Mas aqui ele fez amplo. Ele criou bastante espaço. E ele já sacou que eu tava tentando tirar a infiltração dele também, né? Então, eu tava meio que pagando esse chute dele, mas pagando com consciência. Tentando manter a distância pra poder contestar se fosse o caso. Ó, pode ver aqui. Vi que ele criou bastante espaço. E eu tenho que me coçar aqui, mano. Aqui eu já tô atrasado. Aqui já é o suficiente pra ele matar essa bola, tá ligado? Mas
Consegui contestar, consegui chegar ali a tempo. Mas assim, mano, tipo, essa bola ele errou. Mas ele é um cara que ele consegue matar essa bola tranquilamente, tá ligado? Conseguiu o espaço que ele queria. Aí a bandejinha pra cima, hein? Bandejinha pra cima dele deu boa. Vamos lá no size up, tentei cortar a esquerda dele. Ele mudou a base, agora eu fui pro outro lado. Então, eu tava meio que forçando aí essa entrada do lado esquerdo, né? E daí, sabendo disso, na hora que ele trocou de base, que eu vi que ele trocou de base, eu fui pro lado direito. Eu sou destro, né? E aí tá uma coisa curiosa, né, mano? Apesar de eu ser destro, cara, eu tenho mais segurança pra cortar pra esquerda, mano. Não sei explicar. Não sei explicar. Acho que até, na verdade, tem uma explicação, né? Por ser destro, de repente eu consigo fazer esse cross, esse movimento da direita pra esquerda com mais potência. Então, só que isso é uma fraqueza. Isso é inadmissível no basquete. Então, quem estiver assistindo aí, mano, vocês têm que ter os dois cortes, mano. Os dois lados aí, a explosão pros dois lados igual. Você tem que ter a mesma segurança que você tem pra fazer um cross pra esquerda, você tem que ter ela pra fazer o cross da esquerda pra direita. Saibam disso, é uma coisa que eu trabalho também. Eu tenho trabalhado aí nos últimos tempos, né? Mas sempre foi uma dificuldade minha aí. Aí eu tentei fazer um pull-upzinho, ele tava ligadaço e deu o bloco. A minha cabeça foi mais rápida do que o corpo, porque eu imaginei assim, eu vou dar um drible pra direita de força e ele vai dar uma passada pra trás aqui. Na hora que ele der a passada pra trás, eu puxo. Inclusive, esse é um arremesso que eu gosto bastante, né? Eu gosto de vender que eu vou bater pra dentro no primeiro drible e já subir pro pull-up. E aqui na minha cabeça, eu já queria fazer isso. E tipo assim, eu fiz mesmo sem olhar o que tava acontecendo, tá ligado? Então, na minha cabeça, ele ia descer o pé aqui pra próximo da cesta, mas ele se manteve quadradinho ali e deu o bloco. Cagadaça minha. Mas é isso. E boa defesa dele também, claro, né? Aqui boa defesa minha também. Belo move dele, inclusive, né? Mas eu consegui me manter quadradinho também. Então, ó, puxou o spin. Nesse step aqui, ó. Esse step aqui normalmente mata, mano. Mas eu fui rápido aqui e consegui recuperar. Ó. Hopzinho dele, consegui pôr a mão. Foi um bom contest ali. Sacanagem, mano. Foi um bom move aqui também. Drible meio alto, né? Driblando meio alto. Provavelmente, mano, eu não sei. Aqui pode ver que a minha base... Isso aí é uma coisa que quem joga aí já vai estar ligado, né? Mas é uma coisa um pouco mais avançada, que é o seguinte, né? O nível que eu tô driblando aqui tá muito alto. Então eu tô driblando essa bola muito alto. Tô driblando ela muito baixo. Então, aqui o move foi perfeito. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Olha, ele tentou roubar ali, eu consegui encaixar o behind the back e criar o ângulo. Eu criei bem o ângulo aqui. Só que quem sabe se eu tivesse driblando um pouquinho mais baixo... eu conseguiria explodir com mais equilíbrio pra cesta e de repente até subir com a esquerda. Que ele tava ali, ó. Ele tava nela. Ele marcou bem, tirou meu ângulo. E daí aqui, ó, pode ver que eu vou puxar essa reverse já debaixo da cesta. Vim muito aberto aqui. Se eu tivesse feito esse drible um pouco mais fechadinho, eu conseguia fazer esse reverse do outro lado. Mas... não deu. Boa defesa dele. Vamos lá, 6-2. Aí o crossinho. Fez o spin. Let me step back. Que bolinha, hein? Que bolinha, mano. E eu lembro de... essa aqui, eu fiquei frustrado nessa aqui, porque passei muito perto de bater na bola, mano. Olha lá. Foi muito perto, eu lembro, mano. Mas o move dele foi excelente, olha só. Nossa, que sacanagem. Bela bola, mano. Bela bola dele. Joguinho de mid-range dele. Jogo de post dele muito bom também. Aí o hopzinho. Coloquei a mão. Mas ainda assim, que nem eu falei, mano. Dependendo do mismatch, você acaba estando sempre numa desvantagem cruel, mano. Porque... aqui, ó. Por mais que eu tenha feito o melhor trabalho possível defensivamente, mano. Aqui, ó. Ele conseguiu arremessar, mano. Conseguiu arremessar, tá ligado? Tentando achar alguma coisa no jab. Tentando fazer ele se mexer. Finalmente consegui. Aqui, de novo. Aqui foi uma cagada que eu imaginei algo na minha cabeça e não aconteceu. Na verdade, se você for ver aqui, eu acho que até acontece um pouco, porque ele me acompanha, né? Então vamos lá, ó. Aqui, ó. Aqui eu já vi que eu consegui. Eu consegui o primeiro step. Porque ele tá com a perna de fora aqui, eu consegui fazer o cross pra minha direita, né? Cortar o ângulo dele. Então, beleza. Só que não foi um cross muito amplo, eu não explodi com muita explosão, né? Só que aqui ainda, ó, eu podia ter vindo, mano. Eu podia ter vindo. Podia ter vindo até o final, ter levado no contato, ter subido pra bandeja. Mas puxei esse spinzinho aqui. Que ele até ele dropou o step dele aqui, né? Baixou a passada dele aqui. Só que eu subi tudo torto, mano. Comecei... explicei. Não é nem uma bola que eu treino, pra falar bem a verdade. Então... acho que o 2K entrou na mente ali um pouquinho.
Eia, boa. Ó, disciplinado com a mão, com o braço, né? Deixei o braço lá em cima. O tempo inteiro. Mantive o braço ali apoiado nele, claro, né? Alguns árbitros vão apitar falta. Muitos não vão. E é isso aí. Peraí. Que eu perdi aqui. Ah, que judiação, mano. Que judiação. Essa bandejinha... Eu lembro que nessa época eu não tinha esse recurso. Eu não tinha a bandeja de perna trocada. Não tinha, mano. E eu comecei a treinar nesse ano. Nesse ano, a Scoop Layup, né? Cara, foi perfeito o move. Foi perfeito o move. Usei o corpo super bem. Faltou acertar o ângulo só da bandeja, mano. Bem marcado, inclusive, hein? Mas essa que é a beleza dessa bandeja, mano. Por isso que os guards aí, mano, tem que treinar essa bolinha. Tem que treinar essa bolinha, porque por mais que você esteja bem marcado, você consegue subir ela. Ó, aqui, ó. O Caião tá aqui, ó. Tá marcadaço. E se eu subo com a passada normal ali, a chance dele dar um bloco é muito grande. Quando um cara bem mais alto, você ainda consegue fazer um gancho que você puxou com a passada trocada. E ele tá, por mais que ele esteja esperando, confunde, mano. Confunde. Então te dá uma vantagem ali. Aí agrediu, tentou um Shamegodzinho. Spin, puxou no step back. Tá lá dentro. Tá lá dentro. Falei, o mid-range do Caio é venenoso, mano. Puxou na cara. Aqui um step backzinho, deu boa. Deu boa essa bolinha. Podem ver que a intensidade não tá lá em cima de nenhum dos dois, mano. De nenhum dos dois. A gente tava jogando realmente ali... brincando, né? A gente tava brincando de basquete, mano. Obviamente os dois queriam ganhar, né? Mas nada muito com muita intensidade, né? De novo, mano, nós estamos num evento da 2K de calça, tá ligado? Mas é isso aí, mano. Eu perdi uma cesta do Caio aqui, pra gente voltar. Aqui, size up dele. Perigoso, mano, perigoso. Ele tem bastante recurso, cara. Olha que bolinha, olha, e é isso que eu falei. É isso que eu falei da crueldade da altura, mano. Olha a defesa. Ó, acompanhei bem ele. Tô com a mão ali, mano. Tô com a mão ali. Vou subir mais um pouco. Olha aqui, ó. Olha onde ele arremessou essa bola, mano. Eu fiz o que eu pude, mano. Que bolinha, mano. Que bolinha. 8-8. Mais um rez e pull-up. Aqui 8-8. Vai até 11, hein? Uma de 3 ganha. Uma de 3 ganha. Tá lá dentro. Tá lá dentro. Sniper. O arremesso tava bem afiado. Anda bem afiado, na verdade, mano. Eu tento treinar meu arremesso sempre que possível, sabe? Então... E assim, mano, a recompensa é muito boa. A recompensa é muito boa. Porque você tem confiança pra puxar a bolinha como essa direto, tá ligado? Independente se tá bem marcado ou não. E olha aqui, ó. Tá bem marcado também, mano. Olha a defesa aqui, ó. Olha a defesa dele, tá ligado? Então, assim... Só que quando é aquele negócio, né? Olhando de fora, você acha às vezes que é impossível. Mas conforme você vai treinando... vai repetindo isso várias vezes, isso aí vai ficando cada vez mais automático, sabe? Então não é à toa aí que a gente vê os grandes arremessadores quebrando recordes aí de arremesso, mano. É treino, mano, é treino, não tem jeito. Então tem cover pra última bola. Deixa eu take over pra última bola. Como é que nós estamos? Massa, mas, mano, estamos no hall da fama do basquete, mano. Não dá pra desperdiçar, né? E não dá pra desperdiçar, não dá. Então o primeiro game eu ganhei a primeira partida. Que nem eu falei, era pra ser um jogo só. Mas daí, mano, a gente pensou, cara, tá pouco, vamos fazer uma melhor de 3. E a gente foi pra cima. Essa bolinha foi bonita, hein? Essa bolinha foi bonita. Aqui a gente já tava mais aquecido. Aqui vocês vão ver a gente se soltando um pouquinho mais, né? Esse move aqui, porra, esse move... Eu gostaria muito de ter isso aqui registrado, essa bolinha caindo, porque eu adoro esse combo. Esse combo pra mim é demais, mano. Então vamos lá. Então agredi aqui a esquerda, né? Ele vai fechar. Eu vou voltar. Between the legs. E agora, ó, eu tô virado pra cá, né? Agora eu vou puxar o double cross, que é de longe dos meus moves favoritos no basquete, né? Então olha lá. Bom. Que faz ele, por mais que seja curto, mano, faz ele pelo menos ter que respeitar um pouco. Porque quando você faz essa primeira saída do in and out com explosão, cara, porra, o defensor, ele no mínimo vai se preocupar com isso, sabe? E aí se você puxar no ângulo certo e puxar de volta com explosão também, você vai sair livre. Por si só. Mas daí vem essa terceira parte do combo, que é o step back, mano. Depois que você encaixa esse move.
Eu diria que talvez essa seja a jogada, se pá que, mano, é difícil dizer que é a mais difícil de marcar, mas, mano, uma das mais difíceis de serem paradas, talvez impossível, mano. Porque se você encaixar os moves na hora certa aí, a defesa não chega, mano. Não chega, não tem como. E olha, se você puxar um hopzinho que cria bastante espaço, mano, por mais que o cara esteja vindo... Olha a distância, mano. Olha a distância. E olha a diferença de altura. É o que eu falei pra vocês, né? Então... E ainda assim, mano, é um move que é muito cruel também. Esse é um move muito cruel e é um move que todo guard tem que ter na bag pra criar seu próprio arremesso, mano. Tá estourando o relógio, mano, você tem que ter uma bolinha dessa. Tem que ter uma bolinha dessa porque vai ficar difícil pro defensor, sabe? E pena que não caiu, mano. Pena que não caiu, mas... Tava com sangue no olho aqui, mano. Tava com sangue no olho, mano. Eu sou muito competitivo, cara. Ele matou essa? Olha só, olha só. Mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Só que aqui agora eu acho que ele não encaixou o in and out, mas vamos ver. Ele puxou o hopzinho ali, ó. Step back por si só já é uma arma muito letal, mano. E ele chutou por cima de mim, mano. Bela bola. Eu tô chegando, tô marcando, pondo a mão pra cima, mas não adianta porra nenhuma querer mais alto. A minha build no 2K sempre é uma das builds mais baixas aí no parque também, sabe? Então sofro bastante com isso lá também. Eu gosto de jogar o 2K como eu jogo basquete na vida real. Claro, né? Elevar o potencial, mas no mesmo estilo, de armador e tudo mais. Tentei fazer o in and out da esquerda pra direita, deu boa. Mas de novo, ó, isso é uma coisa que eu ando trabalhando também. Em deixar esse drible mais baixo. Esse in and out aqui num jogo, numa competição, pegando fogo mesmo, porra, o cara vai roubar essa bola muito fácil. Tá muito alto esse drible. E eu tenho que me agachar um pouquinho mais, né? Eu tenho que vender um pouco mais esse primeiro step aqui. Mas deu boa, consegui ir pra onde eu queria. Da bandejinha. Olha lá, alto de novo. Puxei o drible muito próximo dele aqui. Os drible preguiçoso, ó. E ele tava ligado, boa defesa dele. Boa bola. Que bolinha. Esse pull-upzinho aqui é letal também, mano. Drible agressivo, né? Pra quem tá batendo pra dentro, ó. Parou e chutou. Difícil de parar, mano. Você pega a defesa no contrapé, basicamente. Sacanagem. Essa é aquela bolinha que em todo X1, quando você tá cansado, você puxa ela. E seja o que Deus quiser. Você joga ela pra Deus e seja o que Deus quiser, mano. Tava paradinho aqui, tava cansado. Puxei. Não caiu. Que bolinha, cara. O trabalho dele de post é muito bonito, mano. É muito bonito. Papo reto. Ele tava fazendo essa parada também que tava me confundindo bastante, mano. Eu não tinha marcado alguém ainda no X1 que tem esse hábito. Pode ver, vamos ver. Acho que ele vai fazer aqui de novo. Deu pausa, mostro pra vocês. Vamos ver. É tipo isso. Então, tipo assim, ó. Ele tava com um pull-up muito safado, mano. Então eu vou explicar pra vocês. Ele tem um pull-up interessante no sentido de que, tipo, ele tá no meio do drible dele. E quando essa bola sobe, na hora que ela sobe, ele espera um pouco o suficiente pra você achar que ele vai driblar de novo. Mas nessa, ele encaixa o pull-up. Nessa, ele puxa... É o pick-up. É a hora que ele pega a bola pra arremessar, mano. Então, ó, ele tá driblando e daí ele puxa. E isso aqui, provavelmente vocês vão ver mais pra frente aqui nesse vídeo, mano. Mas tipo assim, cara, é uma coisa que confunde muito, porque parece que ele vai driblar de novo. E se ele vai driblar de novo, eu não tenho por que agredir, né? Porque fechar esse gap, né? Tipo, me aproximar dele pra tirar o arremesso dele. Porque parece que ele vai driblar. E é o que eu falei. Só que na hora ele dá uma pausa, na hora que a bola tá subindo. É uma coisa de milissegundos. A bola tá subindo como quem fosse driblar de volta e daí ele encaixa o arremesso. E nessa ele sai livre muitas vezes, ainda mais pra eu que tava tentando guardar ali, tentando tirar a infiltração dele, mano. Então, tava foda e ele fez bastante isso nesses próximos games aqui. Sacanagem. De novo eu consegui subir, mas errei a bandejinha.
Agora pull-upzinho. Meio desajeitado. Mas é aquilo, mano. Quando a gente treina bastante o molde, mano. Treina bastante os conceitos. Ali, pode ver, a minha parte inferior aqui, mano. As minhas pernas estavam meio desequilibradas. Mas olha como... Não, na verdade nem tanto, mano. Na verdade nem tanto. O arremesso até que saiu bem ok. Mas pode ver que daqui pra cima, principalmente, mano, tá perfeito, tá ligado? Eu consegui a impulsão que eu precisava, né? Pra transferir essa energia dos pés pra bola. Olha lá. Mas foi perfeito. Judiação. Pivôzinho. Consegui pegar essa porra. Bolinha. Parecida com as duas que eu errei de esquerda, só que ele foi com a direita. Acho que essa cai também. Tentei dar uma de Kobe Bryant. Tá lá dentro. Ó, bola. Ó, de novo, drible escapando da esquerda pra direita, mano. Ui, mas que judiação. Eu consegui. É aquele negócio, mano. Chegue lá, não importa como, mas chegue lá. Olha aqui, ó. O drible foi meio esquisito, mas eu consegui pro spot. Era exatamente o que eu queria. Porque eu já tava puxando o step back da direita pra esquerda, né? Falei, cara, tem que... Uma coisa que eu tava fazendo muito, eu acho que puxei uma vez só, foi da esquerda pra direita. Tinha que usar. A gente tem que usar todos os recursos que tem um X1. Aí, adiantou. Pull-up jumper. Boa defesa dele. Boa defesa dele. Aqui eu tava cagado já. Tomando decisões burras. E também fazendo moves sem propósito, né? Uns dribles meio morto. E bolinha dele. Aí jantou, né? Aí foi mismatch, teve jeito. Oh shit! Foi mal mesmo. Pull-upzinho, nada. Essa edição do Jonas ficou brava demais, mano. Jonas, se estiver vendo esse vídeo aí, você é sinistro, irmão. E aí ele matou o jogo. Matou o jogo com a bolinha de 3. 1 a 1, hein? Tie Series. Série empatada em 1 a 1. E vamos pro tudo ou nada, né, mano? A sequência de move tava boa. Mas consegui roubar no último instante. Ele matou essa? Matou essa. Que bolinha. Bola. Bolinha de segurança, né? É de distância. Isso é o que eu devia ter feito mais. Mas eu lembro de estar um pouco cansado também. Tentei puxar mais nessa. Olha que pecado, mano. Eu tava conseguindo. Por isso que eu falo que eu tinha que ter puxado mais. Porque olha aqui, ó. O que eu fiz nessa anterior foi exatamente o que eu fiz na outra. Aqui eu demorei, hein? Demorei. Mas tudo bem, ó. Mano, simplesmente me aproximar e atacar a perna de fora. E ir lá dentro. E lá dentro. Tem que ser explosivo e tem que ser determinado pra fazer isso, né? Tem que fazer o move de forma determinada, no caso. Tem que explodir bem. E aqui, ó, de novo, ó. Então essa aqui eu consegui passar. Aqui, ó, ele tá me dando a direita de novo, né? A minha direita. Cross pra esquerda. E aqui, volta lá no início do vídeo, foi o que eu falei pra vocês, mano. Eu tinha que ter feito isso antes já, pra cortar ele nesse ângulo. Porque ele tava claramente escolhendo um lado pra eu cortar. Então eu tinha que ser um pouco mais incisivo e mais agressivo nessa perna de fora aí, mano. E ir lá dentro, mano. Ir lá dentro. Fazer esse primeiro ovo, criar o ângulo e explodir pra cesta. Olha que judiação essa bola não ter caído, mano. Bolinha. Aí ele tava quente demais no mid-range, mano. Aí ele aqueceu. Takeover ativado. Não vamos comentar sobre essa... Não vamos comentar sobre essa defesa aqui. Ninguém viu.
Ó. E tentando criar algo do lado direito da quadra. Eu tava muito no centro ou lá na esquerda, né? Tem que mudar um pouco. Essa quantidade de dribles aqui não é ideal para um X1. Tanto que, mano, eu acho que o melhor nível de X1 que você pode fazer é de 2 a 3 dribles no máximo. Tipo assim, X1 de altíssimo nível, mano. E assim, esses dribles aqui, essa quantidade de dribles, tem duas justificativas, né? Uma, que você tá realmente tentando achar o melhor ângulo, o melhor momento, a defesa tá apertada e tal, e você tá tentando achar uma boa saída. E a outra também é que você tá cansado. Então, tipo assim, são dois fatores aí em relação a muito drible, né? E eu digo por mim mesmo, cara. Por exemplo, assim, cara, o basquete é um jogo objetivo, é um jogo prático, né? Tanto que os moves aqui que vocês veem quando sai cesta, cara, é uma sequência de 2, 3 moves no máximo, né? Tudo que vem antes é desperdício de energia e tudo mais, enfim. Mas os meus dribles aqui, mano, tipo assim, pode ver, mano, eu driblei um monte aqui. Olha o tempo que eu tô driblando. Beleza, aqui vem pra direita, vamos começar daqui. Beleza. Tô driblando, tentando achar uma opção. Drible, 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 drible. Aí eu tomo a decisão. Não dá, tá ligado? Tem que ser mais objetivo, né, pra gente finalizar. Então sempre busque ser objetivo, tá bom? Eu já tava driblando bastante, desperdiçando bastante drible. Pelo cansaço também. Que bolinha do Caio ali, hein? Olha essa bola. Essa bola foi linda, mano. Essa bola foi linda e por muito pouco não caiu. Ele tava muito confortável aqui, mano. Eu tava lutando pela minha vida e errando bandeja, mano. Bandejinha. Pezinho. Paciência. Mano, é muito bonito de ver a quantidade de recursos que o Caio tem pra jogar no post, sabe? A paciência que ele tem pra criar o mid dele. Aí finalmente a gente conseguiu finalizar essa bandejinha pra cesta. E é isso. Próximo pra direita. Fui lá dentro. Que pecado, cara. Que pecado. Cabia uma faltinha aqui? Eu não sei, mano. Mas, principalmente X1, mano, eu não fico pedindo falta não, mano. Fico pedindo falta não. Ainda mais se eu sei... Claro, se for algo gritante assim, né? Mas assim, mano, se for algo que eu vi que, por exemplo, aqui mesmo com contato, solta um pouquinho mais leve. Um pouquinho mais pra... Processa um pouquinho mais pra direita aqui. Era bandeja, tá ligado? Então, segue o jogo e aqui ele jantou. Foi lá dentro de novo, mano, floaterzinho. Mas é isso aí, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, querem ver mais vídeos desse estilo aqui, deixa nos comentários. Deixa o like, fortalece bastante. Se inscreve pra não perder nenhum conteúdo de basquete que tá vindo por aí. Inclusive vários tutoriais. Vem comigo, vejo vocês na próxima. Valeu!